Boa noite a todos. Dando início à nossa terceira aula, quando melhor não operar, eu convido o professor Dr. Walter Fagundes. Ele é professor de neurocirurgia da UFES, é doutor em neurocirurgia pela Unifesp, mestre em medicina pela UFMG. Fez pós-graduação em Chicago, nos Estados Unidos, e também pós-graduação em Lille, em Paris, na França. E ele é pesquisador do CNPq. Dr. Walter, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu passo a palavra para o senhor agora. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, né, para falar de um tema que me parece muito interessante e que é um tema que eu confesso que nunca havia sido chamado anteriormente para falar sobre ele, embora eu ache de extrema relevância. Ao mesmo tempo, eu aproveito a oportunidade para parabenizá-los pelo evento, né? Evento dessa magnitude, e só quem organiza um evento dessa magnitude sabe o quanto é trabalhoso. Então vamos lá, a gente vai falar sobre sem fazer mal, quando não operar. Aqui eu já fui apresentado, né? Então não é necessário. Eu não tenho nenhum conflito de interesses sobre esse tema especificamente. A gente vai utilizar algum texto do professor Henry Marsh, que é um neurocirurgião britânico. Um deles é: mais importante que saber operar é saber quando não operar. Esses dizeres estão no livro do professor Henry Marsh, né, cujo título é Sem Causar Mal, Histórias de Vida, Morte e da Neurocirurgia. Um livro extremamente interessante, é um best-seller e que foi premiado por diversas instituições. Ele diz: quando se é jovem, o médico quer operar todo mundo. Ele é otimista, é entusiasta, depois começa a acumular resultados ruins e a entender que uma operação não é a solução para tudo. Na verdade, isso não é uma particularidade do médico ou do neurocirurgião, né? Isso é uma particularidade do jovem, né? Os jovens realmente são mais entusiastas, são mais otimistas, são mais empolgados, e isso faz parte da natureza humana e até da perpetuação da espécie. Então, isso é natural, né? Por outro lado, quando a gente fala de neurocirurgia, quando a gente fala de medicina, isso tem uma outra conotação e tem uma outra importância, né? Porque a gente está falando de uma operação, de um procedimento cirúrgico e que envolve um paciente, né? Então, isso tem as suas consequências. Hipócrates, né, considerado por alguns o pai da medicina, consta uma frase, né, nos escritos dele, que é: em primeiro lugar, não causarei mal. E eu, modéstia à parte, fiz algumas alterações nesses dizeres, porque eu acho que é mais que isso, né, quando a gente fala de cirurgia. Então eu diria que, em primeiro lugar, eu usarei todos os meus conhecimentos e minhas habilidades para atuar de forma ética e honesta no tratamento cirúrgico dos pacientes, com objetivos que sejam claros e bem definidos, com prudência, baseado em ciência, baseado em medicina, baseado em evidências, né, com um suporte ético rigoroso, para que eu possa trazer o bem, para que eu possa trazer uma melhora na qualidade de vida desses pacientes. Ainda que eu saiba de todas as minhas limitações e que situações possam surgir, situações essas que fujam ao meu controle e que eu possa algum mal, ainda que involuntariamente, causar a esses pacientes, inclusive a sua morte. Certo? A decisão cirúrgica, ela vai envolver diversos aspectos, né? Aspectos relacionados aos conhecimentos técnicos do médico,
do cirurgião, aos conhecimentos técnicos e teóricos, obviamente, aos benefícios que a gente possa trazer a esse paciente, aos riscos inerentes ao procedimento. A empatia é fundamental, que a gente tenha empatia com aquele que estamos tratando, né? Quais são os objetivos da cirurgia? Esses objetivos devem ser muito claros, né? O objetivo é fazer uma biópsia, então o objetivo é tirar um pequeno fragmento daquela lesão, e não a lesão, ou não, o objetivo é realmente fazer uma exérese total ou subtotal daquela lesão. E que essa decisão tenha princípios éticos envolvidos, né? Ou seja, o maior beneficiário daquele procedimento é o paciente, ou deve ser o paciente. Aqui eu coloquei o neurocirurgião e Zeus, não coloquei nem o neurocirurgião e Deus, né? Eu coloquei o Deus dos deuses, né? Existe um mito dentro da medicina, um mito popular, de que o neurocirurgião se considera muito próximo ou Deus. E isso não é verdade. Muitas vezes ele se considera Zeus. Brincadeira, isso não é verdade. Nem Deus, nem Zeus. O neurocirurgião é um médico como qualquer outro, é um ser humano, é uma pessoa como qualquer outra. E isso envolve os seus medos relacionados aos resultados da cirurgia, às suas angústias relacionadas às possíveis sequelas, eventuais complicações que possam ocorrer durante um procedimento cirúrgico, envolve o seu cotidiano, ou seja, os momentos da sua vida, se ele está feliz, se ele está triste, se ele está decepcionado, se ele está com problemas amorosos, financeiros, de saúde, etc. E envolve também o seu ego, né? A questão de querer ser bom, de querer ser reconhecido, de querer ter bons resultados, de querer ter sucesso na sua carreira. Então, tudo isso, de alguma forma, influencia no neurocirurgião, na sua personalidade, no seu comportamento e, muitas vezes, no resultado da sua cirurgia. Também retirado do livro do professor Henry, todo cirurgião traz dentro de si um pequeno cemitério, onde de tempos em tempos ele vai orar. É um lugar de amargura e arrependimentos, onde ele deve procurar uma explicação para os seus fracassos. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que cada uma dessas sepulturas, cada uma dessas cruzes, se refere a um paciente ou que perdeu a vida, ou que ficou com uma sequela, por exemplo, um tumor cerebral que a gente opera e que por uma coagulação talvez não ideal de um vaso, esse paciente evolui com um quadro de uma hemiplegia, ou ele fica afásico. Então todos esses pacientes de alguma forma nos marcam de maneira significativa, e a gente jamais esquece dos resultados ruins, né? E esses resultados ruins é que ele diz que, na verdade, essa frase é do René Lerich, né? Esses resultados ruins é que se colocam nesse cemitério. Então, toda vez que a gente vai indicar um procedimento, que a gente está diante de um paciente, a gente, de alguma forma, visita esse cemitério e se lembra desses casos desfavoráveis de resultados ruins. A neurocirurgia, ela avançou muito, né? A gente teve avanços relacionados aos conhecimentos propriamente dito, conhecimentos neuroanatômicos, de neurofisiologia, de neuroanestesia, de neurointensivismo, de neuroimagem, de oncologia e os avanços de técnicas neurocirúrgicas também. Do ponto de vista de equipamentos, a gente evoluiu muito, né? Temos a abertura do crânio feito com craniótomos de alta resolução, temos sistemas de neuronavegação, que é como se fosse um GPS que permite a gente localizar lesões nas profundezas do cérebro de maneira muito precisa.
Temos os aspiradores ultrassônicos, que permite que a gente manipule muito menos o tecido cerebral, né, e consigamos fazer a retirada dos tumores de maneira mais precisa e menos agressiva ao cérebro. Sistemas de fluorescência que evidenciam o tecido tumoral, o diferenciando do tecido cerebral normal. Ultrassom intraoperatório, a ressonância magnética intraoperatória permite que a gente faça um exame de imagem durante o procedimento cirúrgico, né, evitando que a gente deixe algum possível resquício tumoral. Hoje a gente consegue operar o paciente acordado, né? Então lesões próximas às vias motoras ou próxima à área da fala, a gente consegue operar com o paciente acordado e com isso a gente consegue diminuir muito o índice de complicação, o índice de sequela. A neurocirurgia funcional, hoje a gente consegue tratar pacientes com doença de Parkinson, distúrbios do movimento, doenças psiquiátricas, né, através do sistema da Deep Brain Stimulation, né, do sistema de DBS. E de alguma forma a gente tem evoluído também do ponto de vista humano e ético, né, no relacionamento entre si, nessa necessidade que nós médicos temos de cuidar do outro, né, evoluir no relacionamento médico-paciente, no respeito com o paciente, do ponto de vista independente de raça, independente de credo. Eu acho que houve também uma evolução nesse sentido. Quando operar? É importante que, na decisão de operar, que a nossa cirurgia possa trazer melhores resultados que a evolução natural da doença, né? Então, se eu tenho um índice de complicações superior ao índice de complicação da própria doença, né, eu não devo operar, eu devo deixar a doença evoluir. Associado a isso, é fundamental que eu tenha uma capacidade técnica, né, um conhecimento técnico, uma habilidade, né, e uma capacidade de estrutura, seja hospitalar, seja através de equipamentos, materiais, que me permita operar de forma segura, que os benefícios do procedimento eles sejam superiores aos riscos. Dentro desse contexto, a gente tem, então, uma boa indicação de cirurgia. A gente deve operar. Quando não operar? Falta de capacidade técnica. Hoje, a neurocirurgia, ela já é dividida em sub-áreas, né? Então a gente tem a neurocirurgia funcional, a neurocirurgia pediátrica, a coluna, tumores de base de crânio e por aí vai. Então, nem todo neurocirurgião ele tem habilidade, ele tem experiência para fazer todos os procedimentos de neurocirurgia. Então, eventualmente, o neurocirurgião não tem experiência com algum procedimento específico, ou ele tem um volume muito pequeno. Por exemplo, eu fiz esse tipo de cirurgia há 20 anos atrás, ou eu nunca fiz esse tipo de cirurgia. Então, na falta de experiência, né, na falta de treinamento relacionado àquele procedimento, a gente não deve operar. Na falta de habilidade, eu já operei, mas tem 20 anos, faz 20 anos que eu não opero um aneurisma cerebral, por exemplo, né? Não é o meu caso específico, mas existem alguns colegas que isso é verdade. Então, não seria interessante operar nesse momento. Falta de recursos, né? Eu tenho experiência, eu tenho treinamento para isso, mas me falta equipamentos apropriados para que eu faça esse tipo de cirurgia, né? Por exemplo, um arco estereotáxico, um neuroendoscópio. Então, na ausência desses equipamentos, você não deve indicar cirurgia, você não deve operar. A falta de equipe especializada, né? Hoje, a medicina, a melhor medicina é feita através de um grupo multidisciplinar, envolvendo outras especialidades e outros profissionais. Então, se você não tem uma equipe de suporte, seja de neurointensivismo, seja de reabilitação para determinadas doenças, é melhor que você não opere, porque você não vai ter
os melhores resultados que você poderia oferecer a esse paciente, ou que esse paciente poderia ter num outro serviço com uma melhor estrutura, né? Você não deve operar quando as condições do paciente não permitam, né? Então, às vezes, pacientes com nível, com comprometimento importante cerebral, por exemplo, pacientes em Glasgow 3, pacientes com índice de Karnofsky, que é um índice que mede a independência funcional desses pacientes, com um índice muito baixo de Karnofsky, um paciente acamado, dependente, que não fala, que não anda, enfim. Então, pacientes muito comprometidos, né, pacientes de alto risco, por exemplo, pacientes anticoagulados, pacientes cardiopatas, graves e etc. E sempre quando o risco do procedimento for maior do que o seu benefício. Então, nesses casos, você não deve operar. É sempre importante a gente considerar também o prognóstico desse paciente, né? Baseado no que a gente já falou, na história natural da própria doença, né? Baseado nos dados de uma medicina baseada em evidência. Hoje não tem mais espaço para o eu acho, né? Tem espaço para a experiência pessoal do médico, do cirurgião, isso tem espaço, mas a gente não pode negligenciar a medicina baseada em evidência, certo? Em evidências. A gente deve considerar os tratamentos complementares, que evoluiu muito, né? A neuro-oncologia evoluiu muito, com tratamentos quimioterápicos, com a radioterapia, a radiocirurgia, imunomoduladores. Então, tudo isso também deve ser considerado. Para você não indicar a cirurgia, existindo outras possibilidades terapêuticas com resultados tão bons ou melhores que a cirurgia, e naquele paciente que não tem prognóstico, né? Aquele paciente que, na verdade, já está ou deveria estar em cuidados paliativos e você, por algum motivo, indica a cirurgia. Então, esses pacientes não devem ser operados. Nós, neurocirurgiões, temos sim nossos dilemas interiores ao indicar uma cirurgia, né? Vai dar certo? Será que o resultado vai ser aquele que eu estou esperando? Né? A gente espera que dá certo quando indica uma cirurgia. Eu vou poder melhorar a qualidade de vida desse paciente? Esse é o nosso objetivo, é melhorar a qualidade de vida, melhorar e eventualmente curar aquele paciente quando isso é possível, né? As complicações, esse paciente vai ter alguma complicação relacionada ao meu procedimento, ao procedimento que eu estou propondo, né? A gente não quer, a gente não gostaria, né? Mas muitas coisas não estão sob nosso controle e eventualmente acontece, né? Quem vai se beneficiar desse procedimento, né? Isso muito atrelado a ganhos secundários. Não, eu preciso operar esse paciente porque eu preciso trocar de carro. Isso não pode acontecer, né? Os ganhos secundários, eles não podem de forma nenhuma, jamais interferir na nossa conduta médica, né? Isso é desonesto. E quando a gente pensa especificamente em neurocirurgia, né, há que se ter uma confiança que ela é, para mim, sobrenatural, o que me faz respeitar e ter um cuidado, assim, enorme com os meus pacientes, porque você pensa o nível de confiança que você tem que ter com alguém quando a pessoa diz, olha, eu vou precisar abrir sua cabeça, eu vou precisar mexer no seu cérebro, né? Então, isso exige, e a pessoa fala assim, não, beleza, tudo bem, pode abrir minha cabeça sim, e vou estar anestesiado, mas eu confio em você para fazer isso. Então é uma confiança assim que para mim é absurda, né? E que me faz ter todo o cuidado possível com aquele paciente para que as coisas corram da melhor maneira, né? Que as coisas corram bem, e que os preceitos éticos estejam sempre em muita evidência, né? E aqui, colocar-se no lugar do outro, isso é muito importante. A gente acha que não, mas é muito importante no sentido de indicar uma cirurgia. Será que se eu tivesse nessa situação, ou meu pai, ou meu filho, ou meu irmão, eu indicaria cirurgia? Ou eu aguardaria um pouco mais?
Isso funciona assim. E muitas vezes a gente muda de ideia e diz, não, eu não vou operar, eu prefiro, eu vou esperar. Né? Isso, obviamente que isso é sempre a proposta do cirurgião ao paciente, aos familiares. Né? Essa decisão não é unilateral, embora a gente saiba que, dependendo do discurso do médico, o paciente e a família vai tender para um lado ou para o outro. O confronto ético e moral, isso deve estar sempre em nossa mente, o que é certo, o que eu posso e o que eu devo fazer. Né? Isso sempre é importante que a gente se pergunte. A gente vai agora para alguns exemplos, alguns casos clínicos. Né? Aqui um garoto de 11 anos com uma alteração que se apresentou com uma alteração da movimentação ocular e visão turva. Eu vi esse paciente em 2003, a gente solicitou uma ressonância, a ressonância mostra essa lesão aqui volumosa, uma lesão hiperintensa, heterogênea, na região da pineal, certo? Perdão novamente. Eu atendi esse paciente no hospital público, no hospital do SUS, e naquele momento o hospital não tinha sistema de estereotaxia, não tinha um sistema de neuroendoscopia, tinha um microscópio muito ruim, de baixa resolução, tinha uma estrutura de unidade de terapia intensiva pediátrica muito deficitária, embora a equipe cirúrgica era muito bem treinada. Nós optamos, então, por indicar a cirurgia, mas não no nosso serviço. Nós encaminhamos esse paciente em 2003 para que ele fosse operado, que ele fosse tratado em São Paulo, que tinha uma estrutura que permitia isso. Então, nesse caso, nós não operamos o paciente, certo? Aqui um outro caso, uma menina de 2 anos que se apresentou com alteração de equilíbrio, com dificuldade de marcha. Foi solicitada uma ressonância que mostra essa lesão na linha média, preenchendo uma lesão hiperintensa, preenchendo o quarto ventrículo, comprimindo o bulbo, comprimindo a ponte, né? Uma lesão bem volumosa. E nós decidimos, em 2020, esse é um caso recente nosso, nós decidimos, então, pela cirurgia. A gente fez, então, uma abordagem da fossa posterior, vocês estão vendo o cerebelo, aqui a gente já está vendo, né, uma lesão tumoral. Aqui é um vídeo rapidinho, mostrando o final da cirurgia, aqui os hemisférios cerebelares, aqui é onde a gente fez a exércise do tumor. Aqui vocês estão vendo o assoalho do quarto ventrículo, as eminências medianas, os colículos faciais, e vocês vão ver um pouco mais aqui acima, vocês vão ver o aqueduto cerebral e os colículos inferiores. O aqueduto cerebral aqui e os colículos inferiores aqui. Aqueduto, eminência mediana, colículo facial, né, aqui a cavidade do quarto ventrículo. Então foi possível fazer uma exércise completa dessa lesão, cujo o histopatológico mostrou-se tratar-se de um meduloblastoma, infelizmente. Né? Então aqui é uma boa indicação cirúrgica. Né? Essa cirurgia foi feita no mesmo hospital que em 2003 nós não tínhamos condições de fazer esse tipo de procedimento cirúrgico, certo? Aqui uma garota de 15 anos, ela se apresentou com crise convulsiva do lobo temporal, ela vinha em acompanhamento com exames de ressonância magnética desde 2014, em 2015 a gente fez uma biópsia estereotáxica dessa lesão, uma lesão mesial do lobo temporal, certo? O histopatológico mostrou-se de uma lesão benigna, um ganglioma, grau 1. Ela continuou em acompanhamento com neurocirúrgico e com exame de imagem até o início de 2020, quando ela nos procurou novamente, com a história de piora da frequência das crises convulsivas nos últimos 2 meses.
Naquele contexto, a gente indicou a cirurgia e solicitou uma nova ressonância com cortes finos, já preparando para a neuronavegação que seria utilizada nessa cirurgia. Ela demorou a fazer o exame, ela retornou mais ou menos 6 meses depois, e quando ela retornou, ela estava com as crises convulsivas controladas, já havia 2 meses que ela estava sem crises. A mãe, por conta própria, aumentou a dose de carbamazepina aumentou 200 miligramas na dose de carbamazepina, e a ressonância que ela trouxe para mim mostrava a lesão do mesmo tamanho da lesão lá de 2014. Ou seja, a paciente estava com as crises convulsivas controladas e com uma lesão há mais de 6 anos inalterada, né? Então, diante desse contexto, eu achei prudente contraindicar a cirurgia, ou seja, eu voltei atrás de uma decisão que eu tinha tomado e eu contraindiquei o procedimento cirúrgico e eu achei melhor manter esse acompanhamento. Por quê? Mas ela não tem um tumor cerebral? Sim, ela tem um tumor cerebral, mas que é benigno, né? Então, eu não vou melhorar a história natural dessa doença, né? O que eu posso melhorar nela? Eu posso deixar ela sem crises convulsivas? Sim, mas ela não está tendo crise convulsiva. Então, eu não vou melhorar a frequência das crises, já que ela não está tendo crise convulsiva. Eu posso adicionar alguma morbidade a ela? Sim, eu posso, é uma lesão profunda, né? Então, nesse caso, a gente, por experiência, achou melhor não operar, pelo menos no momento. Uma outra paciente, uma garota de 9 anos, com alteração de marcha, depois veio associada a alterações de sensibilidade, ela estava em acompanhamento por 5 anos, foi submetida à quimioterapia, e mesmo assim o tumor veio com crescimento progressivo. Não foi feito biópsia nesse caso, na época não tinha o equipamento de estereotaxia no hospital, foi considerado um glioma de baixo grau talâmico, que é a lesão mais comum nessa topografia, né, e com essa imagem. É uma lesão bilateral, volumosa e inoperável, né, inoperável. Então, aqui é a perfusão, né, e é uma lesão inoperável e a gente não indicou cirurgia para essa paciente, e ao longo dos últimos 2 anos ela veio se deteriorando e faleceu recentemente. Paciente, 76 anos, cardiopata, uso de anticoagulante oral, história de quadro súbito de hipertensão intracraniana, cefaleia, vômito, seguido de rebaixamento de nível de consciência. Esse paciente foi admitido no nosso serviço em Glasgow 3, ainda que ele tinha as pupilas ocóricas e reagentes, né? Estava sedado, entubado. E a tomografia mostrou essa hemorragia volumosa, acometendo todos os ventrículos, 4º ventrículo, 3º ventrículo, os ventrículos laterais, acometendo aqui essa região talâmica, região frontoparietal, sinais de hipertensão intracraniana, hidrocefalia. Um paciente que, ainda que a intensivista tenha nos falado, mas nós não vamos fazer nada com esse paciente, é um paciente que era rígido, né? A nossa resposta foi não, nós não vamos fazer nada para esse paciente. Esse paciente não tem prognóstico, né? Ele está em Glasgow 3, ele tem 76 anos, ele está anticoagulado e ele tem uma hemorragia cerebral volumosa que é incompatível com a vida. E a gente não indicou cirurgia e a gente não operou esse paciente. E ele, 2 dias depois, faleceu. Paciente de 74 anos, queda de muro, admitido em Glasgow 4, anisocórico, hemodinamicamente estável, com esse hematoma subdural agudo, um swelling difuso, desvio das estruturas de linha média, sinais de hipertensão intracraniana. Nós submetemos esse paciente à cirurgia, fizemos uma craniectomia descompressiva com duroplastia, com colocação de catéter para monitorização da PIC. Aqui o pós-operatório, controlamos a pressão intracraniana, a área de craniectomia, a área extensa, né, a linha média se posicionou novamente. Posteriormente, né, ficou essa área, a área de craniectomia, nós fizemos uma cranioplastia e esse paciente
ficou em coma vigil. Então, embora a gente tenha salvado a vida desse paciente, ele é acamado, ele não tem contato, ele não faz contato, então a gente se pergunta, será que vale a pena operar esse tipo de paciente? Último paciente, 28 anos, vítima de acidente de moto, admitido em Glasgow 4, sem reflexo de tronco, midríase bilateral fixa. Esse paciente não tem prognóstico neurocirúrgico, é um paciente gravíssimo que não sobrevive, né? O hematoma subdural volumoso agudo, um swelling difuso, e ele realmente morreu. Em conclusão, eu só tenho mais 20 segundos. Em conclusão, é preciso 3 meses, essa é uma frase do Dr. Henry, é preciso 3 meses para aprender a fazer uma cirurgia. 3 anos para saber quando é preciso fazê-la. E 30 anos para saber quando não se deve fazer uma operação. Eu espero que com essas palavras, né, com essa nossa conversa, esses 30 anos, vocês possam, aqueles que forem fazer neurocirurgia, vocês consigam diminuir esses 30 anos aí para um número menor de anos, né? Indicar então a cirurgia com consciência, com calma, com prudência, né? Para que vocês tenham um menor índice de complicação e tenham sucesso na carreira, tá? Era isso que eu tinha para falar, agradeço a atenção de todos. Parabéns, doutor Walter, excelente aula, muito bem explicativa, de um tema que gera muita dúvida para a gente. O pessoal da LANEC está elogiando muito aqui o senhor. Quero Obrigado. agradecer novamente por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado e até a próxima aula sua. Obrigado. Boa noite. Boa noite.